Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre autoestima e como construir uma relação mais saudável com você mesma. Eu sou Hannah Eu sou Sati. e esse é o canal Calma Calma aí. aí, sua dose de psicologia diária. Você já parou para pensar como você se trata? Como você se vê? Qual afeto você tem sobre você mesmo? Muitas vezes nós somos os nossos maiores críticos. Vem da gente algumas ideias que ficam reverberando sobre o que a gente não faz bem ou o que a gente acha que poderia melhorar o tempo inteiro. Então hoje a gente veio aqui para te mostrar o que a terapia cognitivo-comportamental entende sobre autoestima, o quanto nossa ansiedade ela está envolvida nesse processo e principalmente como trabalhar para a gente poder viver melhor com ela. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e deixa um like pra gente. Então, autoestima é um termo do senso comum, né? A gente não tem aí na literatura de psicologia falando sobre autoestima numa lógica mais técnica. Isso porque é um termo geral que a gente usa para falar sobre um monte de coisa. A gente vai trazer aqui a luz da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, mas tentando também adaptar algumas coisas para que fique um pouco mais entendível aí, que você consiga perceber como é isso na prática. Primeiro, na TCC, a autoestima ela é vista a partir das nossas crenças. Crença é tudo aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo. Então, esse eu acho que eu sou capaz, incapaz, inteligente, amável, suficiente. Então, é tudo aquilo que a gente fala eu sou, né? Como eu sou, o que eu acho de mim mesmo no íntimo. Que nem sempre é muito simples a gente perceber, tá? Às vezes são coisas que estão aí mais automáticas. Às vezes são processos internos que estão mais enraizados. Então, isso não está tão consciente sempre. Mas vamos pensar aí de uma forma para a gente trazer aí para o seu dia a dia, né? Para isso, a gente trouxe aqui o conceito de Walter Rizzo, que ele fala da autoestima a partir de 4 pilares. Primeiro é nossa autoimagem. É o que a gente usa muitas vezes, né, Sati, quando a gente fala da A gente autoestima. resume a autoestima a ela, né? Ai, hoje eu não acordei muito bonita, não tô com autoestima muito boa. Então, autoimagem é como a gente se vê. O autoconceito é como a gente se vê internamente. É se eu acho que eu acho que eu sou uma pessoa legal, interessante. É o que eu penso sobre mim, nesse nível mais interno. A gente tem também aí a autoeficácia, que é a minha percepção de capacidade. O quanto que eu acho que eu sou capaz de fazer as coisas que eu me proponho a fazer, de seguir meus objetivos, de cumprir aquelas metas. E por fim, que amarra um pouco tudo isso, a gente tem o auto-reforço, que é a nossa capacidade de reconhecer aí as nossas conquistas, de parabenizar pelo processo, porque a gente constrói essa autoestima, né? E todos esses pilares eles são construídos. E a gente precisa perceber o que está acontecendo e perceber que a gente está chegando em algum lugar. E pensando nisso, né, e ouvindo isso, a gente entende que a autoestima, gente, não é aquela arrogância louca que algumas pessoas acreditam que eu sempre vou me achar melhor, eu sempre vou me achar superior nas atividades, ou eu fiz uma coisa, logo eu sou muito, né, avançado ou evoluído em determinada coisa. O nome disso é arrogância, tá? A autoestima, ela vem necessariamente de uma ideia realista, né? Mas uma ideia realista cuidadosa. Então, quando eu penso na autoestima, a gente também fala daquela pessoa que está sempre confiante, feliz, que se acha, né, ou linda, ou super inteligente. Isso é legal, gente, é super importante você se sentir confiante. Mas isso não necessariamente vai resumir a sua autoestima. A autoestima é um conceito muito mais amplo. Ele vai englobar muito mais coisas do que simplesmente eu me sentir bem comigo em uma área, em um aspecto, ou me segurar muito em uma área, né? A gente vê memes, né? Ah, eu queria a autoestima de fulana encapsulada. Mas é um recorte que a gente está vendo daquela autoestima. É um momento que a pessoa se sente, né, superior de alguma maneira, que não é necessariamente configurado como uma boa autoestima. Pode ser também uma crença distorcida aí sobre ela. Exatamente. E aí, Riso vai falar pra gente que autoestima é reconhecer a sua dignidade incondicional. Principalmente reconhecer seus defeitos também. Então, a autoestima, quando a gente fala de uma autoestima forte, uma autoestima reforçada, é você ter esse autoconhecimento, mas também, dentro do autoconhecimento, reconhecer limitações. A autoestima não é estar maravilhosamente bem e se achar bom em tudo. Então, uma autoestima saudável não é a mais alta no sentido de competição. É uma realista,
mas que encontre nela também você conseguir perceber suas habilidades, seus potenciais, né, os caminhos que você seguiu. E para falar de autoestima boa, saudável, a gente não pode deixar de falar da baixa autoestima. Para fazer um adendo aqui, muitas pessoas confundem essa autoestima com alto de altura. Então não é baixa estima e autoestima. Autoestima é com U, se refere a gente, né, de alto. Então, quando sua autoestima não está boa, você tem uma baixa autoestima ou uma autoestima ruim. E a gente vê esses exemplos no dia a dia com muita facilidade, né? É aquela pessoa que não consegue receber um elogio, né? Quem nunca viu uma amiga e falou: "Nossa, amiga, essa blusa tá linda". A amiga vai lá e dá uma desviada. Comprei na promoção. Não, é porque tá com uma foto bonita, mas não é tão bonita assim, não. A gente vê a dificuldade de receber elogio. A gente vê muito em comparações irreais. Porque se comparar, a gente, como vive no mundo social, a gente pode acabar se comparando constantemente. Mas na baixa autoestima, a comparação é muito desproporcional. É uma coisa que não teria nem lógica de eu estar colocando um do lado do outro, tá? A gente também vai ver pessoas com medo exagerado de falhar, né? Com autocrítica muito grande. Então, eu tinha 10 objetivos no meu dia, eu cumpri 9. Essa pessoa vai ficar focada nesse um que não conseguiu. Que tal hora eu podia ter feito, ou que se eu tivesse feito melhor tal coisa. Então, você vai ver uma pessoa muito focada no que não tá bom ou no que pode ser melhorado. E tudo bem você entender o que pode ser melhorado. Mas uma autoestima forte se entende que é uma autoestima que vai aceitar uma falha, um erro, e aí a gente vai conseguir entender melhor como a gente funciona de forma geral. E esses 4 pilares que Hannah falou são importantes que estejam em algum equilíbrio, porque o desequilíbrio deles vai fazer a gente generalizar e começar a ver problema na nossa eficiência em tudo. A gente vai começar a levar para todos os aspectos da nossa vida. E é aí que ela se torna um problema muito grave. E aí, pensando, né, tentando trazer essa lógica, o que a gente faz, então, né, com esses pilares? Vamos voltar aí para a gente pensar em cada um desses aspectos e algumas possibilidades aí para a gente analisar melhor. Quando a gente vai falar aí da autoimagem, por exemplo, já sabemos, né, que é a forma como a gente se vê. Mas que muitas vezes essa autoimagem, ela tá distorcida. A gente tem hoje a rede social, que apesar de facilitar muitos processos, ela também ativa muito esses processos de comparação que você falou. Então, a gente acaba, às vezes, trazendo comparações e fazendo com que a nossa visão sobre a gente mesmo fique mais distorcida do que a gente realmente é, né? Então, a gente olha para alguns corpos ali e a gente esquece que tem procedimentos estéticos, que tem cirurgias, e a gente está aqui comparando, poxa, mas meu corpo é feio, eu sou gorda, quando na verdade é um corpo normal, é um padrão, né? E a gente está colocando nesse lugar de discrepância pelas comparações. É comparar a gente no momento diário com a melhor foto de alguém. Não existe parâmetro, né? Exatamente. E aí pensar isso é justamente para entender, para a gente se questionar, né? Se questione aí. Será que essa cobrança que eu tenho com a minha autoimagem, ela não vem aí também de um padrão distorcido? Porque analisar isso vai ser importante para entender se tem tido distorções cognitivas, distorções de imagem e catastrofizações Sim. de próprias características, né? Isso não significa que a gente precisa aceitar tudo, né? Se eu tiver, eu acho que eu tô muito magra, eu preciso ganhar massa muscular, tá tudo bem, né? A gente pode sim traçar planos e trabalhar isso, mas é colocar que o momento que eu estou agora é ruim, né? E eu sou péssima por isso. Então a gente precisa entender em que lugar a gente está aí. Quando a gente vai avaliar nosso autoconceito, também é importante pensar nesses parâmetros que a gente está tendo, né? E principalmente nas nossas distorções cognitivas e crenças. Porque o autoconceito, ele traz muito essas crenças negativas, essas crenças enraizadas sobre a gente. Porque a gente questiona as nossas capacidades muitas vezes, né? Então, crenças de insuficiência, crenças de desvalor, de não ser uma pessoa interessante. Quando muitas vezes tem padrões distorcidos aí, e aí, claro, a terapia é um espaço para a gente pensar nessa autoestima de forma geral, né, já que a gente está falando de crenças, mas principalmente no nosso autoconceito, que muitas vezes é distorcido. Né? E, mais uma vez, isso não impede da gente de desenvolver esse autoconceito. Né? Então, pensar, eu não sou uma pessoa tão interessante, eu não sei conversar sobre assuntos atuais ou sobre política, economia. A gente pode sim elaborar isso, desenvolver, então pensar em como fazer isso. Eu vou
começar a ouvir um podcast todos os dias de manhã que tem um resumo sobre atualidades para eu ficar inteirada e sentir que eu sou uma pessoa mais interessante. São estratégias legais para a gente desenvolver, mas antes disso a gente precisa entender quais são as crenças disfuncionais que estão guiando também esses processos. Até porque, se a gente for pensar no próprio processo de desenvolvimento, né, de melhoramento de algum tipo de comportamento nosso, não tem como eu melhorar uma coisa que eu estou vendo errado. Então, eu preciso tomar o conhecimento, a consciência, entender o que está acontecendo, para daí eu conseguir tomar medidas realistas, né, que caibam dentro do processo que está acontecendo ali. E agora, falando dos outros 2 pilares, né, a gente vai falar um pouco sobre a autoeficácia, que Hannah já falou, que tem a ver com essa questão de eu sentir que eu sou capaz, né? Entender e confiar na minha capacidade, no meu potencial de realizar algo. Agora, a gente vamos entender que é potencial. Autoeficácia, autoestima boa, não quer dizer que eu vou conseguir vencer sempre. Não é isso. É entender, tem vários outros componentes que podem dificultar alguma questão, mesmo uma coisa que eu seja boa, podem ter outros componentes que dificultem. Então, a autoeficiência tem a ver com eu entender que eu tenho uma capacidade, que eu tenho uma limitação, e a partir daí eu conseguir me ver de uma forma realista no desafio. Seja um desafio que vai ser mais difícil para mim, porque eu tenho uma limitação, seja um desafio que vai ser mais fácil, porque eu tenho essa habilidade. Autoeficiência não tem a ver com você achar que você consegue tudo, tá? Isso é quase uma megalomania. A gente está falando de uma condição realista. E para treinar a TCC, essa autoeficácia, uma das coisas que a gente propõe são exposições graduais. Ou seja, eu sou tímida, tenho um problema aí de me expor em público, aí eu vou cantar na Torre Eiffel para 100 mil pessoas. Não, gente. A exposição gradual, ela vai te dar um componente estressor, né, um ambiente estressor controlado. Então, primeiro eu vou fazer uma encenação com minha psicóloga do que eu gostaria de fazer. Depois eu vou chegar na roda dos meus amigos e dar uma opinião que antes eu não daria. Por quê? Porque são meus amigos, eu confio neles. Então, mesmo que seja estressante, a chance de sucesso é maior. E aí, a partir da exposição gradual, a gente vai reforçando essa autoestima, principalmente no sentido de autoeficácia. Eu vou percebendo que eu tenho capacidade, que eu posso, que eu consigo. E a gente vai conseguindo ficar mais à vontade nos desafios. Por último, o 4º pilar é o autorreforço. Tá? E o autorreforço, voltando para todos os outros 3 pilares, ele vai meio que fechar o ciclo. Por quê? Porque o autorreforço é você perceber que você fez e você ser capaz de se reforçar, né? De se parabenizar. Mas, novamente, se eu não percebo que outras coisas estão descoordenadas, eu não vou entender que eu estou fazendo bem. Então, se de 10 objetivos eu fiz 9, se eu achar que eu não consigo nada, que eu sou uma fracassada, eu não vou conseguir visualizar que eu fiz 9. Então, ele meio que fecha, dá o lacinho aí desse presente, que é o quê? Eu consegui entender que eu tenho uma possibilidade de me parabenizar, de ver as pequenas vitórias e daí conseguir ficar feliz também com as pequenas vitórias, não só com o objetivo finalizado. E aí, a gente está falando de autorreforço e reforçadores são coisas do dia a dia, como, por exemplo, eu conseguir me parabenizar, me presentear, né? Conseguir falar do que eu fiz com orgulho. Sim. Então, gente, olha, hoje eu consegui dar uma estudada legal, consegui adiantar tal coisa. Eu sei que pode não ter sido o fim do seu projeto, mas contar com animação, perceber com animação pequenas mudanças, né? Ah, eu não estava feliz com o meu corpo, aí eu fui lá e comprei uma roupa que se adequa melhor porque eu experimentei, eu me olhei, eu vi que ficava bonito em mim. Não deixa de ser uma forma de você falar assim, poxa, existe uma possibilidade de eu me achar bonita, de eu me sentir bem com isso. Então, o autorreforço, ele vai ter muito a ver com tomar consciência da situação completa e conseguir comemorar os pequenos passos, os pequenos processos. E aí, uma das perguntas, né, que você pode estar se fazendo aí, o que eu faço para desenvolver essa autoestima, né? Tudo que a gente vem falando aqui, na verdade, são passos importantes. Mas é essencial a gente lembrar que a autoestima, mais uma vez, ela é um nome que a gente usa para falar das nossas crenças de maneira geral, né? Então, gente, trabalhar isso é um processo difícil, desafiador, porque a gente está mexendo com construções muito antigas, né? Muito centrais e nucleares mesmo, normalmente crença nuclear, porque vem ali, está muito enraizado para a gente. Então, vou destacar a importância de um processo terapêutico também para auxiliar, para pensar nessas estratégias, para entender que crenças são essas, de onde elas estão vindo. Mas, antes disso, né, independente disso, na verdade, é importante a gente
pensar como é que estão esses pilares, né? A gente trouxe aqui justamente, né, com essa linguagem para que você possa entender aí essas casinhas quase, e não que a gente tenha problema em um pilar, tá, gente? A gente pode ter um desses pilares pode ter um destaque um pouco maior, a gente tem uma crença um pouco mais intensa em um deles, mas é claro, a gente nunca vai estar 100% satisfeito com tudo. Então vamos questionar aí algumas coisas. O primeiro ponto é pensar nesses pilares e entender que avaliação eu estou fazendo disso. Essa avaliação, ela tá justa? Eu estou vendo as coisas como elas realmente são? Ou será que eu estou distorcendo? Sim. Será que eu estou intensificando algumas coisas, alguns aspectos negativos? Será que eu estou suprimindo alguns aspectos positivos? Então, esse é um primeiro ponto para a gente conseguir pensar em estratégias. Sim. E um exercício que a gente pode pensar aí para você colocar em prática essa semana é escolher um desses aspectos. Então, qual é o pilar que mais me incomoda? Ou qual é o pilar que eu acho que eu tenho mais dificuldade? Então, eu avaliei. Eu vi que eu até tô bem, assim, de maneira geral, mas eu tenho dificuldade de reconhecer isso. E pensar em uma estratégia, uma atividade ali específica para aquilo. Então, se eu entendo que um problema meu auto-reforço, então o que eu posso fazer? Tentar colocar no meu dia aí um momento no final do dia para eu reconhecer uma coisa importante que eu fiz, né? O que foi que eu consegui fazer hoje, que foi legal, que é bacana? Meu problema tá no meu autoconceito, eu não me acho uma pessoa interessante. O que pessoas interessantes fazem, né? O que tá faltando para eu ser interessante? Como eu falei, às vezes é uma sensação de que eu não tenho assunto para conversar, então eu vou ampliar meu repertório, né? Eu vou assistir mais vídeos no YouTube, ouvir um podcast sobre um assunto que eu acho que pode ser legal. Então, tente analisar essa semana, né? Pensar sobre esses seus pilares e escolha um para fazer uma atividade, para tentar colocar, para desenvolver e independente de qual seja, se reforce, né? Reconheça ali aquela conquista, porque são passos importantes. Todo passo é um passo importante na nossa caminhada. Com certeza. Todo o processo que a gente dá luz, que a gente dá atenção, obviamente a gente naturalmente já vai estar criando um auto-reforço, né? A coisa do, poxa, eu tenho que melhorar minha autoestima. Você já tomou uma consciência de que existe uma questão ali, de que precisa ser melhorado e de que alguma coisa está te atrapalhando. Então, debruçar-se sobre a ideia, pensar sobre a ideia já é um caminho. Então, pensa na ideia, pensa numa atividade e aí você vai conseguir pelo menos se sentir mais satisfeito por ter feito algo sobre sua autoestima. Mas como a Hannah falou, a autoestima é um processo, tá? É uma construção que vem de uma vida toda e que para ser reestruturada vai demorar, vai mexer em vários aspectos. É um conceito muito amplo, né? Inclui quase tudo que a gente faz, porque inclui como a gente se vê e como a gente se relaciona com o mundo. Então é muito amplo, é muito abrangente, mas basicamente a gente está tentando te dizer que o ideal seria um equilíbrio entre um autoconhecimento e amor próprio. O autoconhecimento é crucial para a gente conseguir se entender e realizar as coisas na nossa vida, mas sem o amor próprio, sem a gente conseguir se gostar, se curtir, se parabenizar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente sempre vai estar se sentindo em dívida. Então vamos tentar reforçar nossa autoestima, mas eu tenho certeza que ao longo do vídeo você já pensou em algum dos pilares que você não está fazendo muito legal. Diz aqui para mim nos comentários quais você já percebeu, qual comportamento ali você ouviu aqui e já conectou o que você faz. E não deixa de se inscrever no canal. Aciona o sininho para você não perder nada e deixa um like pra gente continuar fazendo conteúdo assim.